Patinho feio. A mamãe Pata tinha escolhido um lugar ideal para fazer seu ninho. Um cantinho bem protegido no meio da folhagem, perto do rio que contornava o velho castelo. Mais adiante, estendia-se o bosque e um lindo jardim florido. Naquele lugar sossegado, a Pata agora aquecia pacientemente seus ovos. Por fim, após a longa espera, os ovos se abriram, um após o outro, e das lascas rompidas surgiram, engraçadinhos e miúdos, os patinhos amarelos que imediatamente saltaram do ninho. Porém, um dos ovos ainda não se abrira. Era um ovo grande e a Pata pensou que não o chocara o suficiente. Pacientemente, deu umas bicadas no ovão e ele começou a se romper. No entanto, em vez de um patinho amarelinho, saiu uma ave cinzenta e desajeitada. Nem parecia um patinho. Para ter certeza de que o recém-nascido era um patinho e não outra ave, a mãe patinha foi com ele até o rio e o obrigou a mergulhar junto com os outros. Quando viu que ele nadava com naturalidade e satisfação, suspirou aliviada. Era só um patinho muito, muito feio. Tranquilizada, levou sua numerosa família para conhecer os outros animais que viviam nos jardins do castelo. Todos parabenizaram a Dona Pata. E sua ninhada era realmente bonita, exceto um, o horroroso e desajeitado das penas cinzentas. É grande e sem graça, falou o peru. Tem um abobalhado, comentou as galinhas. O porquinho nada disse, mas grunhiu com ar de desaprovação. Nos dias que se seguiram, as coisas pioraram. Todos os bichos, inclusive os patinhos, perseguiam a criaturinha feia. A Pata, que no princípio defendia aquela sua estranha cria, agora também sentia vergonha e não queria tê-lo em sua companhia. O pobre patinho crescia só, mal cuidado e desprezado. Sofria. As galinhas o bicavam a todo instante. Os perus o perseguiam com um ar ameaçador e até a empregada, que diariamente levava comida aos bichos, só pensava em enxotá-lo. Um dia, desesperado, o patinho feio fugiu. Queria ficar longe de todos os que perseguiam. Caminhou, caminhou e chegou a perto de um grande brejo, onde viviam alguns marrecos. Foi recebido com indiferença. Ninguém ligou para ele. Mas não foi maltratado nem ridicularizado. Para ele, que até agora só sofrera, isso já era o suficiente. Infelizmente, a fase tranquila não durou muito. Numa certa madrugada, a quietude do brejo foi interrompida por um tumulto e vários disparos. Tinham chegado os caçadores. Muitos marrequinhos perderam a vida. Por um milagre, o patinho feio conseguiu se salvar, escondendo-se no meio da mata. Depois disso, o brejo já não oferecia segurança. Por isso, assim que cessaram os disparos, o patinho fugiu de lá. Novamente caminhou, caminhou, procurando um lugar onde não sofresse. Ao entardecer, chegou a uma cabana. A porta estava entreaberta e ele conseguiu entrar sem ser notado. Lá dentro, cansado e tremendo de frio, se encolheu num cantinho e logo dormiu. Na cabana morava uma velha em companhia de um gato especialista em caça-ratos e de uma galinha que todos os dias botava o seu ovinho. Na manhã seguinte, quando a dona da cabana viu o patinho dormindo no canto, ficou toda contente. Talvez seja uma patinha, se for, cedo ou tarde botará ovos, e eu poderei preparar cremes, pudins, torta, pois terei mais ovos. Estou com muita sorte. Mas o tempo passava e nenhum ovo aparecia. A velha começou a perder a paciência. A galinha e o pato, que desde o começo não viam com bons olhos o recém-chegado, foram ficando agressivos e briguentos. Mais uma vez, o coitadinho preferiu deixar
a segurança da cabana e se aventurar pelo mundo. Caminhou, caminhou e achou um lugar tranquilo perto de uma lagoa onde parou. Enquanto durou a boa estação, o verão, as coisas não foram muito mal. O patinho passava boa parte do tempo dentro d'água e lá mesmo encontrava alimento suficiente. Mas chegou o outono. As folhas começaram a cair, bailando no ar e pousando no chão, formando um grande tapete amarelo. O céu se cobriu de nuvens ameaçadoras e o vento esfriava cada vez mais. Sozinho, triste e esfomeado, o patinho pensava, preocupado, no inverno que se aproximava. No final da tarde, viu surgir entre os arbustos um bando de grandes e lindíssimas aves. Tinham as plumas alvas, as asas grandes e um longo pescoço, delicado e sinuoso. Eram cisnes, emigrando na direção de regiões quentes. Lançando estranhos sons, bateram as asas e levantaram um voo bem alto. O patinho ficou encantado, olhando a revoada até que ela desaparecesse no horizonte. Sentiu uma grande tristeza, como se tivesse perdido amigos muito queridos. Com o coração apertado, lançou-se na lagoa e nadou durante um bom tempo. Não conseguia tirar o pensamento daquelas maravilhosas criaturas graciosas e elegantes. Foi se sentindo mais feio, mais sozinho, mais infeliz do que nunca. Naquele ano, o inverno chegou cedo e foi muito rigoroso. O patinho feio precisava nadar ininterruptamente para que a água não congelasse em volta do seu corpo, criando uma armadilha mortal. Mas era uma luta contínua e sem esperança. Um dia, exausto, permaneceu imóvel por tempo suficiente para ficar com as patas presas no gelo. Agora eu morrerei, pensou. Assim terá fim todo o meu sofrimento. Fechou os olhos e o último pensamento que teve antes de cair num sono parecido com a morte foi para as grandes aves brancas. Na manhã seguinte, bem cedo, um camponês que passava por aquele lado viu o pobre patinho já meio morto de frio. Quebrou o gelo com um pedaço de pau, libertou o pobrezinho e levou-o para sua casa. Lá o patinho foi alimentado e aquecido, recuperando um pouco de suas forças. Logo que deu sinal de vida, os filhos do camponês se animaram. Vamos fazê-lo voar, vamos escondê-lo em algum lugar. E seguravam o patinho apertando, esfregavam-no. Os meninos não tinham mais intenções. Mas o patinho, acostumado a ser maltratado, atormentado e ofendido, se assustou e tentou fugir. Fuga atrapalhada. Caiu de cabeça num balde cheio de leite e, esperneando para sair, derrubou tudo. A mulher do camponês começou a gritar e o pobre patinho se assustou ainda mais. Acabou se enfiando no balde da manteiga, engordurando-se até os olhos e, finalmente, se enfiou num saco de farinha, levantando uma poeira sem fim. A cozinha parecia um campo de batalha. Fora de si, a mulher do camponês pegara a vassoura e procurava golpear o patinho. As crianças corriam atrás do coitadinho, divertindo-se muito. Meio cego pela farinha molhada de leite e engordurado de manteiga, esbarrando aqui e ali, o pobrezinho, por sorte, conseguiu afinal encontrar a porta e fugir, escapando da curiosidade das crianças e da fúria da mulher. Ora esvoaçando, ora se arrastando na neve, ele se afastou da casa do camponês e somente parou quando lhe faltaram as forças. Nos meses seguintes, o patinho viveu no lago, se abrigando do gelo onde encontrava a relva seca. Finalmente, a primavera derrotou o inverno. Lá no alto, voavam muitas aves. Um dia, observando-as, o patinho sentiu um inexplicável e incontrolável desejo de voar. Abriu as asas, que tinham ficado grandes e robustas, e pairou no ar. Voou, voou, voou longamente.
até que avistou um imenso jardim repleto de flores e de árvores. No meio das árvores saíram 3 aves brancas. O patinho reconheceu as lindas aves que já vira antes e se sentiu invadir por uma emoção estranha, como se fosse um grande amor por ela. Quero me aproximar dessas esplêndidas criaturas, murmurou. Talvez me humilhem e me matem às bicadas, mas não importa. É melhor morrer perto delas do que continuar vivendo atormentado por todos. Com um leve toque das asas, abaixou-se até o pequeno lago e pousou tranquilamente na água. Podem matar-me, se quiserem, disse, resignado ou infeliz, e abaixou a cabeça, aguardando a morte. Ao fazer isso, viu a própria imagem refletida na água e o seu coração, entristecido, deu um pulo. O que via não era a criatura desengonçada, cinzenta, sem graça de outrora. Enxergava as penas brancas, as grandes asas e um pescoço longo e sinuoso. Ele era um cisne como as aves que tanto admirava. Bem-vindo entre nós, disseram-lhe os 3 cisnes, curvando o pescoço em sinal de saudação. Aquele que, num tempo distante, tinha sido um patinho feio humilhado, desprezado e atormentado, se sentia agora tão feliz que se perguntava se não era um sonho. Mas não, não estava sonhando. Nadava em companhia de outros com o coração cheio de felicidade. Mais tarde chegaram ao jardim 3 meninos para dar comida aos cisnes. O menorzinho disse surpreso: Tem um cisne novo e é o mais belo de todos. E correu para chamar os pais. É como uma esplêndida criatura, e jogaram pedacinhos de biscoito e de bolo. Tímido diante de tanto elogio, o cisne escondeu a cabeça debaixo da asa. Talvez um outro em seu lugar tivesse ficado envaidecido, mas não ele. Seu coração era muito bom, e ele sofrera muito antes de alcançar a sonhada felicidade.